para que eu pudesse atender de forma direta, Hum, eu comecei a fazer investimento nas ferramentas, por quê? Eu já começava a entender o mercado, como ele estava em sim. questão de ferramenta. Comecei a participar de treinamentos, comecei a participar de eventos. É o quanto isso vai mudando, né? Porque você está numa situação, você vem ali, quando você começa a participar dos treinamentos, começa a participar dos eventos, você começa a ampliar mais a sua visão e começar a entender mais o funcionamento do mercado. Isso te ajuda muito, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Primo Zé Cast. Hoje estamos com um convidado, um pintor profissional. Vamos conversar com ele, vamos estar falando mais um pouco sobre pintura. Também iremos falar sobre questões de segurança no trabalho, tá? Vou deixar uma palhinha para vocês referente ao evento no Senai, tá? Sobre segurança no trabalho. Então, a NR descomplicada, aplicada e descomplicada. Então, esse evento referente à NR35, muito importante para o setor. Então, vou deixar uma palhinha aí do evento para vocês. Confira aí as imagens, dá uma curtida aí. Quem ainda Olha só, só, espera você colocar uma tela para mas amanhã aí, quem ainda não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreve, não vai gastar seu dedo. Bora lá, vamos conhecer nosso convidado de hoje, vamos conhecer um pouquinho da história desse cidadão, tá bom? Vem comigo, não perca, ative o sininho aí e vamos lá para mais um episódio. E aí, Davi, como é que você tá? Tudo bem, Jota? Então, Davi de Souza. David Souza. De Souza. É, É, obrigado pelo convite, né? A gente tentou aí o ano passado, verdade, verdade. Mas mas as agendas não, não não nos estava bateram. encaixando, batendo, mas aprove a Deus estarmos hoje aqui com você para compartilhar um pouco daquilo que a gente vem vivendo aí quase 20 anos de pintura. 20 anos de pintura? Comecei em 2000, mas aí eu fiquei um período fora porque eu não queria a pintura. Você não queria Não pintura? queria a pintura, cara. Eu fiquei frustrado porque na época que eu comecei, como eu falei, em 2000, foi no estado da Bahia, precisamente em Feira de Santana, no meio de uma dificuldade, porque assim, eu tenho vários outros cursos pelo Senai. Tá. Então, o desejo do meu pai era que eu engrenasse como ele engrenou no mercado de trabalho, ele que é aposentado pela Eletropaulo mesmo, não é pela Enel, né? Sim, É sim, pela Eletropaulo, Eletropaulo antiga mesmo, Eletropaulo. isso. Então, o desejo dele é que eu entrasse numa empresa como essa, dentro de alguma função, algum cargo disto, né? Mas aí fiz os cursos e comecei a andar em Feira de Santana ali, porque meu pai é baiano. Então, ao momento que ele se aposentou, fomos todos para lá. Só que, como nós ainda, digo nós porque eu tenho mais três irmãos, Tá. estávamos ainda entrando no mercado de trabalho, isso aí foi dificultoso, porque a cidade pequena, hoje não está tanto, mas cidade pequena, poucas oportunidades, ninguém me indicava ninguém, né? Exatamente. Éramos novos na cidade ainda, então, dentro de uma oportunidade no qual minha prima estava para pintar essa casa, eu falei, não, eu pinto. Agora, assim, entenda que eu nunca mexi com pintura. Mas você sabe que você falando isso me vê a lembrança de algumas situações. Muitos pintores começam a trabalhar dessa maneira, né? Tipo assim, ele não tem experiência com a pintura, né? Com o manuseio ali, né? Muitas vezes ele não sabe nem diferenciar qual que é uma tinta de parede, qual que é uma tinta de ferragem, de madeira, né? Muitas vezes ele começa assim, o seu primeiro trabalho muitas vezes tem essa questão.
o cara pega por uma questão de uma oportunidade, às vezes muitos, infelizmente, acabam indo para esse setor por uma dor, porque perdeu o emprego, saiu de alguma situação, acaba entrando nesse mercado porque às vezes é a coisa mais rápida, de repente ali o que ele conseguiu de uma maneira mais rápida. Ou um parente, ou um conhecido, um amigo, vou pintar minha casa, você não quer pintar? Ah, tá, tô parado, vou lá, vou tentar. E aí o cara pega gosto, começa a pegar gosto, e aí ele começa a entrar nesse universo, inclusive participando dos treinamentos, começa a fazer curso, e aí a coisa começa a andar. Aí ele começa a olhar para o mercado de uma outra maneira. No teu caso, antes de iniciar na pintura, o que que você fazia antes? Você qual era o tipo de atividade que você realizava, né, antes de você ser pintor? Cara, por incrível que pareça, eu sou nascido e criado em São Paulo É, e estamos bem perto do meu primeiro emprego, seu que primeiro emprego. meu primeiro emprego foi aqui, antigamente, na Avenida 7, né, que hoje é o calçadão da 7 ali na Telefônica, em um supermercado. Eu fazia reposição, que não sei se ainda tem esse cargo de reposição, né, repositor, e também fazia entregas, né, em Uhum. algumas casas, porque como o mercado ele recebia telefonema de clientes, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, a É, tinha o gente famoso delivery, né? isso já tinha Já existia, mas em no outro formato. isso em 98. Eu tô Em falando de 98 97 para 98. Já tinha essa já tinha esse. forma de ligar para o mercado, você escolher o que quer e a gente fazia a entrega. Então, esse foi o meu primeiro emprego aqui em São Paulo. Quando a gente foi, como eu disse, para lá e teve essa oportunidade na Bahia Aí de. você saiu de São Paulo, né? Nesse período, você. Em 2000 eu Em saí, 2000 você. porque em 99 meu pai aposentou. Certo. Não queria mais ficar, porque baiano, né? Então quer voltar para sua Quer voltar terra. para suas origens. Exatamente. E aí, indo para lá, eu e meus três irmãos, tudo paulista. Porque vocês também têm familiares lá, né? Sim, a maioria A mora lá. maioria está lá. Então, assim, o convívio dele, a família dele estava na De... Bahia. Então, ele queria Exato. ficar mais próximo da Isso, família. isso, exatamente. A mãe dele, né, que é minha avó, também estava lá, irmãos e tudo mais. Entendi. Né? Então, uma prima que morava também aqui em São Paulo acabou indo para lá e foi justamente essa que falou que queria pintar a casa. Tá. E é como você falou, a gente iniciou sem saber nada, não tinha treinamento. O treinamento é de 5 anos para cá, cara. Exatamente. É De mais c- recente. É, Os treinamentos é mais não tinha recente. informação, não tinha internet, internet. Ah, mas é em 2000, mas eu tô no Nordeste. Pouco recurso, pouco informação. Então, como que eu iniciei? Lembrando de algumas vezes que eu trabalhei com o meu avô aqui em São Paulo e os meus tios, apesar de que nenhum deles era um pintor, eram todos construtores. Só que em um momento e outro, o meu avô Exatamente. aplicou uma massa corrida, né? Eu vi e curioso disse para ele, eu quero aplicar. Ele disse, não, você só vai olhar. E fui fazendo algumas perguntas, tá? Mas como que o senhor sabe que a massa tá boa? Por que que o senhor está passando várias vezes a desempenadeira? Isso aí eu tinha em torno de 13, 14 anos. Hoje a gente não vê mais um garoto desse dentro da obra, né? Difícil. Raridade. Mesmo o pai ali não leva, o menino Não não leva. vai, não vai. Enfim. E aí, com essa idade, eu perguntei, beleza, aí guardei isso na memória. Então, quando eu fui fazer a aplicação de massa na casa desses meus parentes, eu lembrei que a massa tinha que ficar uniforme. Claro, obviamente, era uma desempenadeira desregulada, ruim pra caramba, é o que tinha, espátula, tudo assim, coisinha muito simples, meio que descartável, mas eu não tinha muito recurso e eu tinha que ganhar aquele dinheiro. É. Eu tinha que ganhar o dinheiro. E, E aí, e até o que você falou, os materiais eram precários, né? precário, Hoje, ferramenta ruim. imagina, hoje um cara que se inicia numa atividade dessa, um ramo de atividade dessa, numa pintura, ele tem uma série de facilidades com maquinário, equipamento, ferramenta. Imagina, a facilidade que o cara tem é o que a gente chama lá do pintor raiz. É, Pô, o cara lá de isso trás ele não tinha nada disso, não, era na raça. exatamente. Então, nessa raça que eu fui pintar essa casa. E imagine que a casa ela já tinha um tempo sem pintar. Então, quando eu fui fazer a parte de descascar, meu, desplacamento praticamente total, de teto, parede, e eu falei, meu Deus, como que eu E vou? agora? E agora, meu, como que eu vou dar massa, aplicar massa nisso tudo sozinho?
Mas assim, demorei porque não tinha tanta prática, mas fiz a entrega, pintei tudo certinho. Até a parte de diluição a gente vai aprendendo no dia a dia, cara. Isso, exatamente. Apesar de que, na lata Tem realmente as tem informações as na embalagem. informações, né? É. Mas Na prática, na prática e na época também ninguém me disse isso. E aí você vai a cada obra que eu pegava, eu falei, tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer assim. você sabe, Porque eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio da pintura, porque é a única que está me dando oportunidade nesse momento. entendi. Porque eu já havia distribuído diversos currículos pela Currículos para cidade. tentar se encaixar em alguma outra atividade. Operador de empilhadeira, nada, nunca trabalhei de operador de empilhadeira. Mecânico industrial, eu fiz pelo Senai, nunca trabalhei. Fiz segurança, uma vez só, no posto, sem arma, sem nada, uma única vez. Eu ainda renovei, né? Porque você tem que renovar o certificado, Sim, né? sim, verdade. Para ser segurança, mas foi uma única vez. O que realmente foi adaptável, e até hoje eu estou aí, foi a questão da pintura mesmo. E na época que eu te falei que eu parei, foi por quê? Bahia ainda, infelizmente, por tantas informações, nós aqui em São Paulo, lá ainda não chegou. Porque existe muito pintores que eu conheço lá que é raiz e que não muda o seu estilo. Exemplo, Mantém ali mantém como se fosse uma tradição. tradição. Eu digo porque eu conheço, né, com pintores que não querem mudar e inclusive, né, tem um que é influencer lá, já veio para São Paulo algumas vezes, ele me viu trabalhando com uma lixadeira, né, com LED e tudo, e perguntou. Eu falei, cara, eu estou trabalhando sozinho aqui em São Paulo, tenho essa lixadeira, e que você pode agregar aí, uma vez que você tem uma equipe boa, né, que é os parentes, irmãos, para poder facilitar. Dei toda a indicação, cara, coisa que nunca fizeram comigo, mas como eu já tinha a lixadeira, eu peguei e falei. E aí ele comprou lá, trabalhou 3 vezes com a lixadeira e vendeu. E vendeu a Falou lixadeira. que não dava certo com a lixadeira. Não se Então, adaptou. então você entende como é a mente do pessoal? E você sabe que outra coisa muito importante que você está falando, a questão aí da lixadeira. Eu vejo muitos pintores que eles não se atentam nessa questão da saúde. Então eu vejo muita postagem, o cara tá lá lixando, o cara tá inteirinho com pó, sem máscara, sem se proteger, então ele não está nem pensando na questão da saúde dele. O cliente, por exemplo, muitos clientes, ele acaba ele mesmo pintando às vezes um cômodo da casa, do apartamento, ele acaba pintando alguma área ou lixando aqui, mas esse cara, ele vai lixar uma parede uma vez a cada quantos anos? O pintor lixa a parede quantas vezes no ano? Então ele fica respirando aquele pó e ele não entende que aquele pó vai prejudicar a saúde dele Ex- futuramente. Exato. Nós temos história de pintores antigos que realmente morreram por conta disto, né? Da poeira, inalando a poeira, não usavam a máscara. Tá certo que, como eu falei, em 2000 não tinha maquinário Não algum, tinha. era tudo manual mesmo, então o esforço físico era grande. Eu caçava uma máscara realmente para se proteger, mas o corpo inteiro era de poeira, poeira mesmo. Então você tinha que colocar, que o pessoal até hoje usa, eu acho fora do normal hoje usar isso, de tanta coisa que nós temos no mercado, uma camiseta. Eu acho que a camiseta não vai vedar nada Não, não ali. vai, não Só vai. deixar só Fica o só os olho. olhos ali e Não, fica. eu acho que é um ninja dentro da casa do cliente. Porque assim, a gente tem hoje a oportunidade de ter boas máscaras, bons equipamentos para se proteger e ter uma vida melhor, uma Melhor, uma qualidade de qualidade de vida vida melhor. menor. Os EPIs, eles estão aí para serem usados, Exatamente. né? Não é tão caro como Não é era. tão, não é uma coisa absurda. Absurda, né? Então, não é aquela coisa, porque o pintor, ele faz um orçamento e ele não compõe no orçamento dele esses materiais. Exato. Tem muitos materiais que você precisa ter, que é o seu uso, que é a sua proteção. Então, independente do cliente, você precisa ter, né? Não adianta você colocar lá no orçamento que o cliente tem que comprar a máscara, que a máscara é a sua proteção. Você precisa constantemente comprar isso para você ter, né? Porque o cliente você já vende o pacote já com esses materiais já incluído no pacote. Pelo menos eu penso assim, né? Isso, esse é o entendimento de hoje.
mas não o entendimento de quando eu comecei. O pessoal não estava muito preocupado com isso, não. Não. É tanto que a lista de materiais antigamente, e existe ainda alguns lugares espalhados pelo Brasil, interiores, não capitais, mas interiores, que pintores colocam na lista de materiais, ferramentas, para que o cliente compre isso. Teve um debate desse em algum grupo que eu estou lá de WhatsApp, que o É. pintor disse: eu coloco todas as ferramentas para o cliente comprar. Eu discordei na hora, obviamente, porque Sim, o porque tem cliente, coisas que é pertinente ao cliente e tem coisas que é pertinente à pessoa. exato, isso vai fazer com que o cliente gaste ainda mais do que ele já está gastando com tinta, ferramentas que vão Que a ser obrigação do descartáveis, cliente é materiais referentes à obra. Agora, materiais referentes à sua ferramentas, não. ferramenta, não. Você tem que ter algumas ferramentas que o Exato, cliente tem que pagar. exato. E assim, comecei em 2000, quando foi em 2012, eu joguei tudo para cima. É. Não quis mais porque a desvalorização e que ainda existe lá em Feira de Santana. Hoje ela já está com 1 milhão de habitantes, com a construtora, né, espalhando casas por diversos lugares, terrenos que ninguém queria hoje já estão sendo Já estão mais. valorizados, sendo vendidos a preço de ouro, mas a mentalidade em valorizar o prestador de serviço continua o mesmo. Continua o mesmo. Então, Entendi. trabalhei 12 anos seguidos e falei para minha mãe, né, que na época ela estava viva, falei, ó, não quero mais pintura, não quero mais pintura, vou voltar para São Paulo, porque eu não quero mais pintura. É muito desvalorizado. Por Entendi. mais que eu fazia algo diferente dos demais, o que era? O que eles não faziam antigamente, né? Era esticar uma lona e proteger um bem maior do cliente, que eram os móveis, a casa, o piso, porque antigamente a gente não tinha o Não tinha. salva-pisa, né? A gente não Você não tinha uma tinha. série de coisas aí de proteção de imóvel. E não só isso, você também não tinha o comportamento. Exato. O que que o pessoal fazia antigamente? Vamos lá, o que que você fazia antigamente? Vamos lá, aqui, gente. Você pegava o jornal, aquele jornal antigo que já estava, né, Vencido. vencido, e espalhava um monte de jornal pela casa para cobrir o chão, né? Você é dessa época aí? Fala aí para nós, né? E E a aí, famosa lona preta, né? a famosa lona preta, porque aquele plástico muitas vezes cai tinta e vira uma meleca. Uma meleca. Mas para a época, 2000, 2012, era o que a gente tinha. Eu já havia identificado essa questão de não absorver, e aí eu andando, porque lá a gente andava de O pessoal ficava bicicleta. caçando caixa de papelão para forrar o chão. Exatamente. E ainda vendia, né, geladeira com a caixa de papelão. Então, quando eu via, eu pegava ali, colocava na bicicleta, levava para Guardava a casa, caixa para. guardava para casa para a próxima obra. E o pessoal ficava, nossa, você protege o chão, faz tudo. O pintor que veio aqui não fazia isso. Eu falei, não, esse é meu diferencial. Até a parte de orçamento, né, o pessoal falava na hora. E eu já não fazia isso. Mesmo não sabendo, eu já fazia diferente. Eu fazia visita, olhava, anotava para mim, no meu papel ali, É. ia na famosa Lan House, no qual a gente pagava 1 hora, né? Pagava Verdade. 1 hora, duas É, porque horas. as pessoas não tinham esse acesso Não, à era o único internet. lugar que tinha internet, né? Legal ali. E entrava no Word e digitava. Tá. Porque eu tinha uma máquina de datilografia que eu fiz, mas não era Não legal, dá, exatamente. né? E aí eu ia para a Lan House, colocava o meu logo lá em cima, a união de cores, e descrevia tudo que eu ia precisar. Dobrava, colocava no envelope, voltava no outro dia para o cliente e entregava para ele. Entregava em Esse era o mãos. diferencial, É, né? E fotos, a foto na câmera, é na câmera. ia Não até era o nem celular, né? japonês, ia Ia lá e até tinha que revelar a revelar foto, né? para E muitas mostrar. vezes, e muitas vezes você acaba queimando o filme. Quando você Ficava a queima, metade ficava metade, ou ficava aquelas vermelhada faixas ali. Isso, no negativo, né? exatamente. E era terrível, que você fala, meu, perdi a foto, Perdeu. caramba. E aí eu fazia o antes e depois assim. Eu tinha um álbum, fazia o antes e depois, porque era a forma que eu ia comprovar que realmente eu fiz o serviço. Então eu já tinha essa visão antes, ninguém me falou, eu só falei, eu tinha que fazer algo diferente dos demais para chamar a atenção, né? E aí, beleza, parei, 2012 parei, não quero mais pintura. Aí você foi para
Eu fui Nesse fazer. período você já estava em São Paulo ou você Não, ainda eu estava ainda lá? estava lá. Estava lá. Eu fiquei lá até 2015, que aí eu tive que ficar com a minha mãe um período que ela adoeceu e depois veio a falecer. E depois que ela faleceu, eu Entendi. resolvi voltar mesmo para minha terra natal, São Entendi. Paulo. Aí você veio para cá, eu vou para lá. Até porque São Paulo é uma grande metrópole, né? E então tem muito mais oportunidades. Então muita gente vem para cá caçando novas oportunidades e tem muito mais variedade, muito mais opções de você. Muitas vezes você está num lugar, por exemplo, você está numa cidade pequena, a oportunidade lá é mais É escassa, escasso. né? Então você vem para cá e como você tinha você adquiriu essa experiência na pintura, aí veio para São Paulo, mas quando você chegou aqui, você tentou outros ramos. Outros não, porque o coração ainda estava fechado para a pintura. Porque eu tinha acabado de sair de um lugar que não me valorizava, então na minha mente todo lugar O seria teu assim. sentimento aí em relação a isso, o teu sentimento que é assim, pô, eu trabalho, me esforço, faço o meu melhor para o cliente, mas não estou sendo valorizado. Você tinha esse sentimento por não querer dar continuidade? Ou você É, fala, não, eu quero buscar novos horizontes. Qual que foi o seu o sentimento aí? sentimento foi exatamente isso, de não ter a valorização pelaquilo que eu já estava entregando, porque assim, o cara já começa a ficar melhor, né, na pintura depois da quarta, quinta casa, que ele tá trabalhando sozinho, mano, ele vai ter que fazer o recorte, ele vai ter que fazer um Sim, acabamento, já vai ter uma opinião do próprio cliente. Ah, eu quero que faça assim, ó, esse lugar não ficou legal, você pode refazer? Então você mesmo vai se adequando. Então, exatamente. depois que você pega a quarta, quinta, sexta casa, você já vai dando uma melhorada. Porque você já tem Exatamente. uma ideia, meu. Não é possível, você já tem uma ideia, você já tem uma noção. Então, você já está melhorzinho ali, já está um ajudante prático, né? Verdade. Já está um ajudante prático. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda estava com esse sentimento. Falei, cara, eu não quero mais a pintura. E meu pai também, ali falando, ó, procura algo que você venha se aposentar, igual o pai fez, É que tal. o pensamento das pessoas assim Antiga, é. mais antigas realmente é esse. Você precisa ter um trabalho CLT, ter garantias, né? Você ter uma segurança, Exato. né? Então assim, essa espírito empreendedor, porque assim você trabalhar com a pintura, você ter sua empresa, você ter sua atividade, você ser um empreendedor dentro desse mercado não é fácil, né? Você enfrenta vários obstáculos, né? Um monte aí, né? Mas dando continuidade. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, a mesma situação, tive que ficar na casa de um primo por um período, acho que foi uns 6 meses que eu tive que ficar, e meio que de favor, né? Mas aí, para compensar, a casa é um sobrado, pintei toda essa casa Entendi. no período que eu fiquei lá, gravamos vídeos, e inclusive até um dia desse a gente estava relembrando, meu primo estava Relembrando como é relembrando, que falar, tá era. vendo, primo? Como se você persistiu e aonde você está hoje, né? Meu primo mesmo falando comigo, isso aí é importante, né? E aí, beleza, mesmo assim pintando a casa lá do meu primo, na Zona Leste, eu fui trabalhar como telemarketing, né? Operador de telemarketing? Operador de telemarketing, venda por telefone, cara. O Nunca cara, tinha feito o isso. cara que consegue vender por telefone vou te falar, é um vencedor, porque olha, não Cara, é fácil. você tem que ter uma. Muito não. Muito não, ó. Você já tem um não. A partir do momento que você liga, Você você já liga, o tá um cara, não. não tô afim, não sei o que, não Aí você enche o tem que saco. reverter isso. Você tem que reverter isso aí. Você tá ligando, você já tem um não. Você já Porque tem ou não. você já tem um não. E outra, você tem que ter uma sensibilidade dentro da voz, porque a voz você já vai ter uma noção do semblante dele do outro lado. Então você tem que reverter isso daí para virar um sim. E assim, quando eu entrei nessa empresa de telemarketing, produtos naturais, no meu, acho que foi na primeira semana, eu já tinha feito 10 mil. Aí a supervisora ficou doida. E Vai era por ficar. comissão. Era. Você tem um valor Tem um fixo, valor fixo, basicamente uma ajuda de custo, né? exato. E mais a comissão. Aí o VR, VT, que era muito bom, né, pela empresa ter 25 anos hoje no mercado. E aí fui dando continuidade. Minha esposa também até hoje permanece nessa empresa, mas eu fiquei só 6 meses, não aguentei.
Não, só 6 meses não Mas você aguentei. sabe que eu conheci várias pessoas que trabalharam com operadores de telemarketing, trabalharam né, em diversas empresas aí. E o perfil é justamente esse, eles não permanecem mais que 6 meses. Tem muita rotatividade. Então, a maioria do pessoal que entra, né, porque é um trabalho desgastante, né, você ficar ligando para um monte de gente e ter aquele roteiro, né, você ficar ligando para as pessoas, tentando vender algo, você recebe muito não, poucos sim. Quem se destaca, às vezes acaba, né, continuando ali dentro da empresa. Muitos acabam continuando, mas a maioria acaba saindo fora e indo trabalhar com outra coisa. Sai porque é muito estressante, Jota. Imagino. São 6 horas que é no contrato, na carteira, são 6 horas, mas você em 6 horas não consegue bater sua meta. A minha meta era de 80 mil, para poder ganhar ainda um dinheirinho. Se você tivesse 79.900, esse valor todinho seria para a empresa, você não ganhava nada. Ou seja, você só ganha se bater a meta, senão não ganha. Não. Aí é complicado. Então, era muito estressante, né? E eles ganhavam no volume, porque muitos não batem a meta. Não. E aí eu chegava às 8 horas da manhã e só saía às 8 da noite. Né, para tentar bater a meta. É, Então, assim, você corre atrás daquilo para você conseguir atingir no mês ali a sua meta. exatamente. É É realmente é doloroso, muito doloroso. doloroso, muito doloroso. Enfim, saí, pagou tudo certinho. E quando eu fui receber dos 6 meses, né? Recebi um valor e aí desse valor, eu tirei R$ 500. Olha só, tirei R$ 500 e falei, agora eu vou vender roupa. Tentou vender roupa, comprar roupa e vender ou É, fazia tipo o esquema de permuta? não, comprar mesmo no atacado Você para vender comprava e revendia. no varejo. Entendi. Como eu fiz muita amizade, né, e minha esposa também, muito querida na empresa, eu vendia na porta da mesma empresa. Ia para lá, né? Eram camiseta com alguns versos bíblicos, tal, boné, né? E aí acabou que começou a rodar isso. Eu falei, então eu vou nessa daqui. Tava me ajudando a pagar aluguel, pagar a conta, tava virando, né? Era um extra ali que estava ajudando mais que o. Isso mais do que se eu tivesse dentro da empresa. Entendi. Eu vinha aqui para o lado do centro, onde eu tinha o pessoal que me fornecia essas camisetas, montava a grade das camisetas, boné, tanto masculino quanto feminino, e vendia. Né? Comecei a abrir também um Instagram, vendia por Instagram também. Só que quando eu voltei para o estado da Bahia, porque assim, na época eu estava como missionário da igreja. Ah, Então tá. eu viajava pregando, né, a palavra em vários lugares, vários Você estados e ficava. cidades. Né? Então, E numa você, oportunidade, além de tudo isso, você ainda exercia um um ministério. ministério de missionário. É, Você ia para os lugares para fazer missão. isso. Então, nessas minhas idas aos lugares, eu levava esses artigos, as camisetas, que também o pessoal acabava comprando também, fora a oferta que eles ofereciam, porque eu não cobro para pregar. Não, não Entendi. cobro, não especifico nenhum valor, nem eu e minha esposa. E aí eles sentiam de a minha. Hoje vocês são de que ministério? Ou Hoje você? é da Pura Fé no Pacaembu. Ah, no Pacaembu, da É, Pura Fé. Pura Fé que fica bem próximo da nossa casa. Mas hoje a gente já é pastores, né? E aí a questão das viagens diminui porque a gente fica mais local. Ah, tá. Vocês ficam mais voltados Ao ali local. à igreja que vocês Local. estão ali. Isso, é. Então, como a gente Entendi. hoje, tanto eu quanto ela somos pastores, então a gente fica mais local e deixa para os demais fazer essa É, porque eu viagem. conheço alguns missionários, né, que fazem trabalho, inclusive fora do Brasil, e assim, muitos acabam sendo solteiros por Isso. ter mais liberdade para poder ir, vir, ou ir para cá e para lá. Tem uma amiga que ela vai, cada hora ela está num lugar. Uma hora está nos Estados Unidos, outra hora está na África, outra hora está no Ceará. Então, assim, é uma vida também de dedicação, né? Porque para você se dedicar a um ministério também não é fácil, Não, não, né? não. Não é uma Não vida por. fácil, como as Não, pessoas acham que, não, 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 tá não. recebendo dinheiro e muitas vezes não é bem assim. Não, porque eu passei um tempo também dependendo da obra de Deus, Da vivendo obra, da obra. Então eu vivendo da sei obra. muito bem o que é isso. Se a pessoa falar que é fácil, não é. Você depender da obra de Deus é complicado, É principalmente difícil. hoje. É. Isso eu estou falando Só o atrás. fato de você muitas vezes estar, por exemplo, você está num ambiente, de você falar de Deus, as É, pessoas já torcem o nariz. já, Já, já. já vem outra, vai querer me converter. Isso. Já vai querer me converter. E muitas vezes não é isso.
né? Porque assim, eu acho assim, né? Minha opinião, o cristão ele tem que viver o dia a dia, né? O comportamento dele no dia a dia, independente dentro da igreja, porque tem aquele famoso o que esquenta banco. É, Vai lá todo dia na igreja, mas o que que ele absorve? Qual que é o comportamento dele fora da igreja? Ele pratica aquilo? Ou ele só fica lá indo lá escutar e só absorvendo, absorvendo, mas sai da igreja, tem um comportamento diferente e ainda é julgado. Então, o cristão, ele é muito mais observado do que a maioria das pessoas. exato. É tanto que eu nem falo, eu falei aqui, mas nunca falo isso, né? Não, Porque mas as tenha toda a pessoas. liberdade para falar. Não porque eu não quero, é porque as pessoas acabam confundindo, né? A gente está dentro de uma obra e às vezes você está ali, né? Tem outros prestadores de serviço, Sim, você tem sim, que fazer amizade com eles, porque você depende assim de um cara da elétrica, como é que tá, você tem que conversar com ele, tem sim, que fazer exatamente. Você tem que um ser ambiente isso. legal. Mas eu não costumo falar porque exatamente as pessoas confundem. Você vai dar risada, ao mesmo tempo que você está dando risada de algo que foi dito ali, o mesmo diz, mas você é pastor. Então, achando que o pastor é um boneco de gesso que não pode fazer Não nada, pode fazer nada. Você um não pode. passo diferente. Diferente, você é julgado. Então, eu costumo deixar que as ações É, falam por si. o cristão, eu vejo várias situações, ele é muito julgado É, e muito observado. Então, assim, se você fala algo e muitas vezes testado, se você falar algo que não está um pouco fora, imagina o cara se ele falar uma palavra que o outro julga ser palavrão. Ah, não, você não pode falar palavrão porque você é um cristão, você é um crente, você é um evangélico, né? Então, não é uma questão de denominação. Mas, imagina, você não pode, né, escorregar. Somos seres humanos, né? Passamos por todas as situações como todas as pessoas, independente das suas etnias. assim, é claro, no momento de nervoso, o cara já tem que vigiar Tem ali, que vigiar, tem que falar, meu, vigiar, isso aqui eu não posso. tem que vigiar, Então, porque tem uma hora. vigia. Se tiver, como eu faço, a obra está lotada de gente, para que eu não transpareça o meu nervosismo ou fale alguma palavra, claro, não é palavrão, mas uma palavra que eles possam interpretar como raiva, como injúria ou alguma coisa, eu saio da obra. Vou dar uma volta, vou tomar um café, Sim, vou vai dar uma almoçar, vou respirada, dar uma porque. respirada, daqui 1, 2 horas eu volto. E já está Sim, vazia a obra. Eu não precisei mostrar nada, eu não precisei revoltar, não precisei fazer nada. porque você sabe que assim, o pastor, né, você sabe muito bem disso, que ele é alvo. Então, ele é aquela pessoa que está ali pregando, que está ali falando a palavra de Deus, e então ele está sendo observado. Então, ele não pode, muitas vezes, ter questões pessoais, porque ele acaba sendo julgado. Se ele fala alguma coisa, ele é julgado, né? Como o pastor, é como se ele exerce um cargo de liderança. Exato. Ele exerce um cargo de liderança. Então, assim, o gerente exerce um cargo de liderança, né? O gestor exerce cargo de liderança. Então, todas as pessoas que exercem cargos de liderança, né? Postura, ações de liderança são observadas e precisam ter postura Para isso, pertinente, né? Então, assim, o gerente, por exemplo, a gente tem muito convívio com lojas de tinta, né? Pessoal que trabalha no ramo de tinta. Aí o gerente o líder da loja, ele tem que ter postura de liderança com os demais vendedores, porque ele é referência. exatamente. Ele é referência ali. Exa- Naquele setor, ele é uma referência. Né? exatamente. Então, assim, não fugindo daquilo que a gente estava falando, passei esse período, É. comecei a vender essas camisetas, beleza. Aí, numa ida, né, novamente à Feira de Santana, acabou que eu não vendi nada. Então, o recurso que eu investi não Investiu para chegar para lá e. chegar, não tive que pagar a passagem de avião. E quando eu levei uma caixa disso, porque eu passei um mês lá, né? Meu pai ainda está lá, então eu fiquei na casa do meu pai, mas eu não tive retorno, então eu quebrei. Quebrei. E aí eu falei, meu, e agora? Quebrei, não tenho mais recurso para voltar. E aí minha esposa, né, ainda na empresa, ouviu a conversa do amigo ali falando que o amigo precisava de um pintor. Olha só. Ai, meu pai. Aí minha esposa falou: Meu marido pinta. E eu tinha falar, pá, não inventa essas coisas de pintura, não, Mário. Falei pra minha Você esposa: Não queria sair inventa. fora dessa área. Queria, meu, queria.
Aí ela chegou em casa toda feliz e falou: Davi, ó, o Thiago, que mora aqui no nosso bairro, inclusive o cara morava lá no nosso bairro, né? Quando eu morava na Zona Sul, ali no Campo Limpo, tá precisando de pintar a casa dele, vai lá. Falei, ô, Mário, não vou não. Vai lá, vai lá. Thiago vai pagar bem, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nem sei mais questão de orçamento, como é que tá o mercado, eu nem sei mais, não tenho ferramenta. Eu não tinha realmente, tinha nada ferramenta, eu tinha desfeito de tudo, não tinha nada. É. E aí, por muita insistência, ele até me ligou, o cara, né? O Thiago me ligou, falando: vem cá, sua esposa falou que você sabe pintar, tô precisando de um pintor, tal. Ela falou que você tá parado. Falei: não, beleza, então eu vou aí. Aí fui lá na casa dele, olhei na casa sobrado, né? E dei o valor. Mas um valor assim que para mim era um valor bom, mas pelo período que eu estava fora do mercado, é um valor defasado. Defasado. Eu E depois, depois que obviamente, você foi que entender fui que aquele entender valor era um valor defasado para o serviço que ele queria. tá, Primeiro, aplicar massa corrida em toda a casa, né, é trabalhoso, interna. é Um, trabalhoso. um sobrado, eram Um três sobrado. quartos, corredor e a sala e cozinha, né? E aí pintar com tinta acetinado, Hum, sozinho. sozinho. Eu nem lembro quanto eu cobrei R$ 1.500. Nossa, Muito defasado. demais. Aí eu falei, Thiago, eu preciso de um. Aí nisso, voltei para casa, dei o valor, eles ficaram felizes ali. Eu falei, caramba, que felicidade é essa? Ó, tá cobrando tal. Eu falei, cara, e agora, mano? Já dei o valor. Será que tá muito caro, tá muito barato? Sei lá. Eu vi que eles estão felizes e marcou e falou, não, beleza, a gente vai viajar. Era um dezembro. A gente vai viajar em dezembro e retornamos só em janeiro. Acho que é o tempo para você fazer todo o serviço, né? Você vai ficar sozinho, eu vou deixar a geladeira cheia de comida para você, você pode se alimentar aí, pode ficar à vontade, ligar som, pode ficar aí. Falei, caramba. Aí fui para casa. Eu falei, Mari, fechei com o Thiago. É mesmo? Fechou, fechou. Quanto? 1.500. Falei, caramba, tá bom. Aí fui pesquisar na internet. Falei, deixa eu ver o que mudou nesses anos que eu tô fora da pintura. Aí eu vi um cara lixando, falei, eu preciso de uma lixadeira dessa. Quanto custa uma lixadeira? O Aí você valor começa a olhar, é tipo assim, um investimento, né? Aí eu peguei, olhei e a única loja que eu achei foi ali na uma rua acima da 25, ali na São Bento, uma rua que só vende ferramentas, né? Sim, sim. Achei a marca que eu queria, a forma que eu queria, que só estava aparecendo esses vídeos, quando você colocava lixadeira mecanizada, só aparecia determinada marca. Eu falei, não, então eu vou ter que pegar dessa marca mesmo aí, que parece ser boa, todo mundo está usando. Falei com o Thiago, falei, Thiago, eu preciso dessa lixadeira. Mostrei para ele o vídeo e tal. O que que você precisa então para ter ela? Falei, de um cartão que eu não tenho cartão. Tô quebrado, não tenho cartão. Não, pode levar o meu cartão. Não sei se vai passar, mas você pode levar o cartão e tirar. Na época eram uns R$ 900. Peguei o cartão dele e fui tirar essa lixadeira. É. Tirei a lixadeira e já voltei para casa dele. Era no domingo mesmo e já comecei a trabalhar. Fazer a parte de desmontar a cama, proteção no chão, sabe? Para quando eu voltar na segunda-feira, como eu não tinha muito tempo, então eu tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado, tudo. Para poder, dia 6 de janeiro, como eles estariam retornando, já para estar. Quanto tempo, para a gente entender aqui, quanto tempo demorou essa obra? Cara, eu comecei dia 15 de dezembro 15 de dezembro. Você e finalizou ela terminei dia 3 de janeiro. do dia 15 ao dia 3, Sozinho. sozinho. Pegava, como eu morava perto, né? Algumas ruas, eu levantava às 4h30 da manhã Quer dizer, você começou no horário cedo e ia até mais tarde, até 10, 11 horas. entendeu? Quer Até dizer, você, 10, 11 horas. no horário normal das pessoas, no horário Comercial, comercial, você demoraria muito praticamente mais. muito mais, um mês aí. É. É. E aí fui, né? E ainda teve a parte de limpeza, montar esses móveis, mas a parte de limpeza eu contratei uma pessoa, como ele me pediu para contratar, ele pagou a pessoa, fez a limpeza, chamei meu primo para montar os móveis, porque dia 6 ele já estaria, ele e a família dele, com as filhas, estava tudo Então, montado. Montado, limpo, organizado e entregue. Mesmo depois, sabendo que houve esse prejuízo, né? Ele pediu para que fizesse a parte externa depois, e aí eu fui cobrando esses valores, tá? E fiz outros serviços para ele lá. Mas esse foi o ponto inicial para que eu pudesse voltar para a pintura, entendi. já que eu já tinha uma lixadeira ali.
Aí você conseguiu depois Comecei, começar a é, buscar outros clientes. isso, mas não como pintor líder, mas como ajudante. Porque na igreja que a gente congregava lá no Campo Limpo, tinha dois construtores, dois Entendi. empreiteiros. E aí eu falei com um, aí me contratou, trabalhamos um período, mas aí acabou não dando certo porque ele começou a defasar a questão de valor, e aí parti para um outro, né, também começamos a trabalhar, acho que trabalhei acho que um ano com ele, e aí nesse período de um ano começou a vir clientes diretos para mim, né? E até hoje a gente tem amizade, tudo, saímos tranquilo. E aí nesses clientes procurando para que eu pudesse atender de forma direta, Hum, eu comecei a fazer investimento nas ferramentas, porque eu já começava a entender o mercado, como ele estava em sim. questão de ferramenta. Comecei a participar de treinamentos, comecei a participar de eventos. É o quanto isso vai mudando, né? Porque você está numa situação, você vem ali, quando você começa a participar dos treinamentos, começa a participar dos eventos, você começa a ampliar mais a sua visão e começar a entender mais o funcionamento do mercado. Isso te ajuda muito, né? E hoje a gente está vendo uma série de situações que, assim, por exemplo, tem muita visita à fábrica, tem esses treinamentos, mas hoje eu estou vendo, além desses treinamentos que são muito importantes, eu estou olhando por diversas situações que ocorreram em 2025, né, de conhecidos, inclusive gente conhecida no nosso meio, por conta de erros, por falta de conhecimento, o cara vinha a falecer, porque faltou um conhecimento. O cara montou um andaime, caiu do andaime, se acidentou. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, o cara falou assim: ah, o cara subiu numa escada lá, mas colocou uma escada, 6 metros, caiu da escada, se arrebentou todo. Então, assim, hoje tá, o quanto é necessário a gente começar a olhar mais para a questão da segurança dentro da obra, né? Porque, assim, a gente já passou por toda essa fase, né, de treinamento, de ensinamento, não sei o quê. Eu acho que agora está na hora de a gente começar uma nova etapa com os pintores, de olhar para eles, tipo assim, cara, você precisa se profissionalizar melhor, você precisa estar mais atento às questões de segurança, se capacitar melhor, entendeu? Buscar mais informação nesse sentido. Então, assim, acho que chegou aquele momento, né? É aquela coisa, a fase de, vamos começar a trabalhar com pintura, né? E aí, e começar a buscar novas realidades, né? Porque o treinamento, por exemplo, o ano passado teve vários treinamentos, teve visita à fábrica, é muito bom isso. Você visitar a fábrica, conhecer os processos, procedimentos, né? Ah, mas você está vendo muito profissional se acidentando por falta de conhecimento. Então, assim, ele não trabalha de forma segura. O cara coloca uma escada, mas nem se toca, nem se liga que precisa fazer uma ancoragem na escada. Nem se toca que ele precisa estar equipado para, dependendo da altura, né? Tem gente que não sabe. Se você falar que sobre a norma, por exemplo, da NR35, o cara não sabe o que que é. Aí você fala, peraí, mas você trabalha no setor e ainda não sabe o que que é sobre isso. Então, acho que é o momento da gente começar a olhar mais as questões de segurança, né? Acho que é muito importante isso, né? Você aí que é pintor, que trabalha na obra, que trabalha né, no setor de manutenção, fachada de prédio, é eletricista, que sobe escada, tem que estar mais capacitado, tem que estar mais, né, voltado às questões da segurança. Então, assim, trabalhador seguro volta para casa. O cara sai de casa, você sai de casa, você tem que voltar, né? Então, diga aí pra gente se você já cometeu um erro por falta de uma situação ali que você, né, acabou dando uma vacilada, se acidentou, quanto tempo você ficou parado sem poder trabalhar? Dá uma palhinha pra gente aí, fala pra gente saber, pra gente ter essa noção, né? E aí voltando aí, né? Essa questão que você começou a participar dos treinamentos, começou a se envolver mais, e aí teve a questão do estar mais atento aos orçamentos. E aí questão dos treinamentos, você vai se adequando e entendendo
a valorização que você tem como prestador de serviço. Então, a partir do momento que você entende o investimento que você está fazendo em ferramentas, você também está se valorizando e valorizando a sua mão de obra, né? Então, o pontapé foi na casa ali do cliente Tiago para voltar para a pintura, treinamentos, fazendo network. Aonde tinha uma zoada de pintor, eu estava lá, entendendo que o mercado estava crescendo e que eu poderia investir ainda mais em ferramentas para que eu pudesse ter também o meu corpo um pouco mais descansado ao final do dia, Sim. né, do que você tá lixando manualmente e um desgaste acelerado do corpo, né? E aí, com a chegada de tudo isso, você consegue até agregar valor. Porque agora em dezembro, né? Né? Dezembro agora, eu só fui, né? Eu só fui indicado para fazer um determinado serviço, por quê? Lixadeira e aspirador. Então a gente já tem aí 90% menos pó na obra. Muitos digam 100%, não dá o 100%, porque tem lugares que a máquina não chega. Ah, sim, verdade. Então você tem que fazer manualmente. Só Manualmente. que são 10%, 5% ali, pó que você com uma vassoura, com o próprio aspirador, consegue organizar Fora que o toda a próprio obra. cliente, né? Então hoje eu não uso, não. Cada um faz a obra da maneira que gosta, mas eu não uso mais o lona preta. Eu uso, né, o salva-piso. Salva-piso. Por que o salva-piso? Além de ser influencer da marca, né, ele é um papelão impermeável, Entendi. aonde vai me dar uma durabilidade até o final da obra. Você pode passar pano úmido, Jota, nele, que no outro dia ou na mesma hora está intacto. Não, fora que você, quando usa uma proteção de piso, né? Por exemplo, o salva-piso, né? Um abraço aí o pessoal da Salva-Brás, O né? Paulo aí, Paulo, né? O pessoal, o Bruno também, né? Um grande abraço, Brunão, né? Brunão, Brunão, gente boa, né? E você usa um produto desse, você usa mais vezes, sim. você protege o piso, o próprio cliente olha, fala, pô, o cara tem uma visão diferente ali, ele protege, né, o piso da pessoa, né, forra ali, e um custo-benefício ali que ajuda muito, né, vai ajudar muito o cliente e ajuda muito quem está realizando a obra, né? O pintor que está ali, né, para de repente, pô, o cara vai sujar um piso, vai manchar um piso de uma pessoa, né? De repente respinga ali num determinado ponto, aí a pessoa vai falar, pô, você manchou meu piso. Piso caríssimo, Principalmente se for laminado ou de madeira. entendeu? Exatamente. Então, assim, você vai perder, né, um tempo ali fazendo, né, eu digo perder, mas você está ganhando na proteção, no isolamento. Porém, quando esse cliente for deparar com a tua rede social, ele vai falar: Meu, o cara cuidou da bancada, cuidou do chão, cuidou do armário, guarda-roupa, torneira, porque a Salva-Brás hoje tem tudo: tem salva-metal, salva-ralo, salva-tomada, tem tudo. Uma variedade de Variedade, produtos grande. salva-quina, salva banheira, que é Os caras salvam tudo. tudo, tudo, tudo. E a história do Paulo, depois você poderia até convidá-lo, a história de como surgiu, né, o salva-piso é fantástico, né? Sim, sim. Depois eu Vou. convida A gente ele. já está, inclusive, eu conversei com o Bruno aí um tempo e para convidar eles, né? Só uma questão de agenda mesmo, a gente conseguir conciliar, Isso, são né? 5 anos no mercado, mas assim, sensacional, sensacional os produtos, né? Cara, e isso vai agregando valor. Então, para você ver o pintor que começou em 2000 sem saber de nada, aí hoje, influência da Salvabras, das fitas Adere e há 4 anos da Expert. Muito bom, parabéns, Então, né? você entende que tudo depende da pessoa. Sim. Eu tentei fugir. Tentou fugir, mas Deus te mandou para outro lugar. Depois eu entendi, eu falei, cara, isso é um dom que Deus me deu, não tem E jeito, porque, pronto. meu tio, meus tios, meus 3 tios, meu avô era tudo construtor. Então eu já vim dessa Você linhagem, já vem cara, de uma uma cultura cultura que não da tinha como família, fugir né? disso, Exatamente. cara. E você tenta labutar, você tenta sair, mas não teve jeito. Não teve jeito, né? E hoje a gente tá E aí, hoje você, né? Você começou lá atrás, você, né? Com aquela
vamos colocar assim, de uma maneira mais precária. É, Hoje você é influência de, né, de algumas marcas, você hoje conquistou, né, um sucesso, né, tá uma pessoa reconhecida dentro do mercado, muita gente te conhece, né? Então hoje qual que é esse sentimento que você tem? Que é aquele sentimento de fracasso, de frustrado, de, sabe, o sentimento que é assim, puta, e agora? Eu vou, como vai ser minha vida? Como que é esse sentimento hoje? Até para as pessoas que estão nos assistindo, muita gente, tipo assim, ser encorajada, né? Fala aí, qual que é o sentimento hoje que você tem? o sentimento hoje é de que a gente consegue vencer, é de um vencedor. É um de um E vencedor. de vencedor e exemplo, tanto para quem conhece, quanto mais para a família. Muito bom. Porque meus irmãos reconhecem isso, né? Reconhece a questão também do pastoreio, reconhece agora a questão de ser influência, estar em todo lugar. Ontem mesmo eu estava dando treinamento para os nossos futuros representantes da Expert. É eu que faço esse treinamento. Se Você, tiver que viajar, né, colocar o nosso stand, é eu que vou. Né? Claro, se tiver mais alguém, vai comigo, mas no geral é sempre eu mesmo que vou, monto tudo lá. Então, isso é importante porque alguém que queria um dia largar tudo e deixar tudo e hoje está, né, fazendo um podcast, né, eu já fiz rádio e voltar a fazer isso é é gratificante. Então, gratificante. então para você que pensa em desistir por fato da pintura, achar que é algo ruim, ou porque está andando sujo, ou porque alguém não está valorizando, ainda é o início. Calma, calma. Segura a corda, não larga ela, porque é só o início de um grande pontapé para você iniciar uma grande empresa na sua vida. Muito bom, muito bom. E você sabe que assim, as pessoas, é, esse pequeno depoimento que você deu aí, ele é muito valoroso, porque tem muita gente que às vezes tá se sentindo fracassado. Eu conheço pintores que desistiram de trabalhar na pintura, porque assim não estava conseguindo, estava se sentindo frustrado, estava tendo problema familiar. Ele falou: eu vou parar. Teve gente que eu conversei, o cara falou: eu vou parar, eu vou sair fora, eu não é para mim, eu vou sair fora, vou para outro, trabalhar com outra coisa, vou fazer outra coisa. E, e a gente sabe que para você vencer, o vencedor, ele persiste. É a palavra, persistência, Persistência. resiliência, né? Eu tenho amigos que a esposa mesmo disse para ele parar de pintar e vender todas as ferramentas. Não queria que ele trabalhasse mais com pintura, Você entendeu? mas é o que o cara sabe É o que fazer. ele sabe fazer, é o dom dele, é o que ele sabe, é o que ele tem de melhor para oferecer. Se ele for trabalhar numa outra área, ele vai trabalhar frustrado. E se a gente for colocar hoje, Jota, no Brasil, não vou nem falar fora do Brasil para a galera não me pegar, porque quando a gente fala essa comparação, a galera me pega. Mas assim, só no Brasil, comparando hoje a nossa mão de obra como prestador de serviço, quem está ganhando mais, o médico, o advogado ou nós pintores? Pintor está ganhando bem, viu? O cara que se dedica, o cara que presta um bom serviço, tem qualidade, ele é valorizado. Porque o cliente, ele sabe, ele tem essa noção. Que as pessoas têm um sem noção, que vai ter em todas as áreas. Isso aí É é natural. natural. Mas a maioria dos clientes, ele tem noção da qualificação, ele tem noção da postura do profissional, que ele é um profissional diferenciado, que ele entrega um resultado diferenciado, então ele tem condição de cobrar pelo o que ele está entregando. Então esse profissional, ele tem condição de ganhar mais, ter uma vida digna, ter momento de lazer, ter condição de poder levar a família para um passeio legal, ter condição de conquistar os sonhos dele. Porque às vezes ele se sente frustrado, que não vou conseguir ter os meus sonhos, eu quero tanto ter isso, mas não vou conseguir trabalhando com isso. Pelo contrário, ele consegue sim, né? Mas É, tem que ter persistência. logo, nós temos o nosso CNPJ.
Exatamente. É uma empresa. É uma empresa. Não deixa de ser qualquer outra coisa. É uma É uma empresa. Então, a empresa. partir do momento que você tem essa postura, que você tem uma empresa, as coisas acontecem. Sim, é Então, se verdade. você levar como qualquer outra coisa, não acontece. Mas se você, como o Paulo da Salvabras disse, vamos colocar energia, porque lá Energia atrás ninguém queria, nem o pai queria que ele mexesse com isso, com papelão, porque com ele papel. vem da área do plástico, não vem com papelão. Então, ele trouxe algumas coisas que adaptou para o Salvabras, Ele fez né? a junção ali, Fez né? uma junção. Mas você vê, ele falou, vamos colocar energia. Ele falou com a esposa dele, sai do trabalho, porque isso aqui vai dar certo. Vamos colocar energia, vamos colocar força, vamos acreditar. Então, a partir do momento que você coloca energia e acredita na tua marca e naquilo que você pode fazer, vai acontecer. É verdade. Isso é muito bom. Estamos finalizando aí. Quer deixar algum recado para o público? Além do que você já falou aí, né? Quer deixar alguma coisa aí, alguma palavra? Na verdade, eu quero convidar o pessoal, os pintores que vão estar assistindo sábado, que é muito importante. É algo que você tem que colocar. Não adianta o cara estar bem vestido, o cara pegar um baita de um trabalho, mas não saber ancorar uma escada e muito menos, né, colocar, subir em cima de um andaime. E se esse andaime não estiver amarrado, devidamente Protegido, né? estabilizado, o cara vai se prejudicar. Então, nada disso vai escapar. Então, é importante os detalhes. Todo detalhe faz a diferença. Faz a diferença. Exatamente. E é vida, né? E é É vida. vida. E é vida. É o seu bem maior. É o seu bem maior. Então, se não adianta você se profissionalizar, fazer. é, Foi o que eu falei. É importante sim você participar aí das visitas à fábrica, você treinar sobre o produto, conhecer sobre o produto, mas se você não tiver um comportamento de se proteger, tudo isso vai, né, vai jogar, você vai Vai perder tudo por tudo água isso, abaixo. tudo por água abaixo. É que é aquela situação, é o que eu falo. Por exemplo, você sai de casa, você tem sua família, esposa, filhos, sai de casa, você volta para casa, tá? Você, o filho, muitas vezes vai lá te recepcionar, sua filha vai te recepcionar, né? Ô, papai chegou, não sei o quê. Esse bem que é a família, né? Você vai perder tudo isso, você vai deixar uma esposa sem marido, você vai deixar um filho sem pai, uma mãe sem um filho, por conta de um erro que você cometeu, né? Por falta de conhecimento, né? Então, assim, eu acho que eu estou me propondo, em 2026 vai ser o ano que eu vou me empenhar em relação aos trabalhos, né? Segurança na obra. Porque não é só a questão do cara que trabalha em altura. Ah, mas eu não trabalho em altura. Tá, ele subiu numa escada de 6 degraus, 7 degraus, de 4 degraus, caiu da escada. Aí ele se acidentou. É. Então ele acha que a segurança no trabalho é só para quem está descendo lá na corda, lá Não, não. no prédio. Não, a segurança no trabalho envolve diversas situações, né? Muitas situações, né? Mas é isso aí. Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Quero deixar aqui que esse ano vai ser o ano que eu vou me dedicar, sim, vou me dedicar a estar levando a informação, estar levando, né, treinamento, palestra para as pessoas estarem mais conscientes. Vamos conscientizar a nossa classe, vamos conscientizar essa classe do pessoal que trabalha nas obras, pessoal que faz manutenção, eletricista, pedreiro, todos que estão envolvidos na obra, pintores, todo mundo que está envolvido numa obra que tem atividade de risco. Então, não pode deixar de, sabe, de participar das palestras, não pode deixar de participar, de se conscientizar e começar a ter um comportamento. É o principal, é ter um comportamento de se proteger. A sua vida tem muito valor, né? Você muitas vezes, né, tem muitas pessoas que estão se sentindo fracassadas, frustradas, mas não se esqueça, a sua vida tem muito valor para o seu filho, para sua esposa, para sua mãe. Então, assim, não se esqueça disso. O quanto a sua vida é preciosa. Então, não deixe tudo isso a perder, tá? Esse ano vai ser o ano que eu vou me empenhar sobre proteção nas obras, tá? Então, fica comigo.
Não se esqueça, se inscreva no canal que para assistir não só os episódios anteriores, mas assista os episódios que virão pela frente. Vamos falar sobre vários assuntos, tá? E é isso aí. Gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. Se inscreva no canal. Agradeço aí a presença. Grande abraço. Davi, Imagina, eu que muito agradeço. obrigado pela sua presença, né? Também Disposição. agradeço aí ao pessoal, aos seus patrocinadores, o pessoal que, né, você é influência, por também estar te liberando aqui, né? Porque, querendo ou não, você também representa algumas marcas Sim. aí que são importantes para o setor. Quero agradecer a sua presença, a sua contribuição aí para o nosso canal. Muito obrigado. Tá Imagina, bom? eu que agradeço. Sucesso para você Obrigado. e quero que esse ano que a gente consiga aí estar junto aí nos eventos, participando, né, nos eventos, nas palestras. Vai ser uma honra te receber. Vamos lá. Tá bom? Um grande Obrigado. abraço. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.